Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, mais um vídeo aqui do meu canal. Seja muito bem-vindo. Você que está assistindo aí do seu celular, do seu tablet, TV, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, aqui no estado de São Paulo, na região sudeste, outras regiões do país ou até fora do país, porque sim, nós temos diversos inscritos aqui que participam de outros países, mas que acabam acompanhando aqui esse trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, porque a nossa aula de hoje é como criar uma mancha de inundação do zero. Então, conheça aqui todos os passos necessários, tá, para que você consiga criar uma mancha de inundação do zero, ok? Se você não sabe o que é mancha, você não sabe para que serve ainda, por que aprender essa técnica, quais são os passos, né? Essa aula aqui é para você. Para você que é engenheiro, que atua na área de drenagem urbana, né? Você que já tem aí um pouco de bagagem nessa área, você que é engenheiro sanitarista, civil, ambiental, né? Que tem interesse nessa área de drenagem, que atua nessa área, essa aula aqui é para você, ok? E para a gente começar já aqui, pessoal, eu sei que tem gente que já me conhece, tem gente que não me conhece ainda. Queria me apresentar, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. E eu atuo nesse mercado já há 14 anos, tá? Sempre atuando com drenagem, recursos hídricos, modelagens, hidráulica, hidrologia e essas áreas aí afins, ok? E nos últimos 3 anos eu comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui nas redes sociais. Então, a rede social é um canal, né? E assim como o YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram e outras redes que nós temos, são veículos que nós compartilhamos a nossa experiência voltado aí para a parte de drenagem. Então, ao longo desses 3 últimos anos, nós realizamos diversos eventos, treinamentos. Hoje nós temos a nossa plataforma de capacitação de treinamentos. Hoje nós temos pós-graduação. Nós já desenvolvemos aí apostilas, planilhas de Excel. Hoje nós temos um site com diversos artigos ali gratuitos, nosso blog, para você se aprofundar, né? Nós já fizemos algumas edições de um mini curso de drenagem urbana, que ele é 100% gratuito, aí composto por 4 aulas, duração de 2 horas cada aula, um total, aí uma carga horária total de 8 horas, 100% gratuito e online. Nós já fizemos algumas edições desse mini curso, inclusive nós vamos fazer a nossa última edição desse ano do mini curso de drenagem urbana, tá? Então, nós teremos aqui a nossa última edição do mini curso de drenagem urbana. E se você gostaria de participar desse mini curso e aprofundar mais na área de drenagem, fica o convite aí para você. Vou deixar aqui na tela a nossa página de inscrição e no link aqui no nosso vídeo vai ter na descrição do nosso vídeo vai ter um link para você se cadastrar gratuitamente aí para o nosso mini curso de drenagem urbana que está chegando, tá bom? Então faça o seu cadastro aí, ele é 100% gratuito. Lá você vai aprender a desenvolver um projeto de drenagem urbana do zero, desde a parte de delimitação de bacia, cálculo de tempo de concentração, tempo de retorno, chuva de projeto, vazão de projeto, dimensionar a boca coletora, dimensionar a sarjeta, rede de drenagem, dissipador de energia, modelar todo o sistema num software Swim. Então, você vai ter um conhecimento aprofundado nesse mini curso. Então, não deixe de fazer a sua inscrição para receber os materiais pedagógicos. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, ok? Um outro evento que nós já fizemos também, o ano passado, e nós vamos fazer nesse ano, pessoal, você que atua aí com drenagem, se interessa aí nessa área, e principalmente você que é do estado de São Paulo, né? Por que eu falo do estado de São Paulo? Porque o evento vai ser presencial em São Paulo, na cidade de São Paulo. Vai ser uma imersão de drenagem presencial que vai acontecer no dia 30 de novembro, ok? Então, se você é da região, ó, já anota na agenda aí para você participar com a gente. Vou deixar também aqui na descrição uma página com maiores informações aí para você participar desse evento. Vai ser a nossa segunda imersão,
gente vai estar contando aí com diversos profissionais da área, para que eles possam palestrar, trazer ali as novidades de cada mercado, os métodos que a gente tem trabalhado, as equações, os softwares, né, para que a gente possa realmente se atualizar, se capacitar e, obviamente, participar desse networking aí que nós precisamos ter na drenagem. A drenagem é uma área extremamente importante para o país, né? A gente está vendo aí vários problemas da falta de drenagem ou da ineficiência da drenagem, né? Ao mesmo tempo, nós não temos uma quantidade de profissionais suficiente para atuar nessa área, profissionais qualificados, né? Então, a ideia é que nós possamos criar essa comunidade, né? Eu sempre falo para os alunos que o engenheiro de drenagem, que atua na drenagem, não pode ser lobo solitário, tem que andar em bando, né? Então, a gente tem que ter essa comunidade forte para a gente se apoiar dentro dessa área que é tão importante aí para o Brasil, certo? Então, pessoal, recados dados aqui, já vou compartilhar minha tela. Enquanto eu estou compartilhando, já vai deixando o seu like aí também. Não sei se você sabe, mas quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo ele tem uma relevância e ele começa a apresentar para outros profissionais, tá? Assim como você tem interesse aqui nesse tema, tá bom? Então, o seu like ajuda bastante. Se você já conhece aí 2, 3 profissionais que atuam nessa área, desejam também conhecer esse passo a passo, já manda aí para os seus colegas. E se você não é inscrito no canal, vai estar um botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. Você clica lá em se inscrever para você garantir aqui que você vai estar vendo todos os materiais e atualizações que a gente tem feito diariamente aqui no canal, sempre no tema de drenagem, hidrologia, hidráulica e áreas afins. Beleza? Então, pessoal, separei esse tema aqui em 4 etapas para a gente destrinchar aqui esses passos dentro da elaboração do estudo de mancha de inundação, ok? E talvez você não tenha muita clareza ainda do que é uma mancha, então vamos começar pelo começo, né? Então, olha só, mancha de inundação é uma técnica, né? Uma análise técnica que mapeia áreas potencialmente afetadas por inundações, considerando extensão, profundidade, muitas vezes velocidade, fluxo e outras variáveis, né? Dentro desse cenário de cheia. Então, o que acontece? Hoje, pessoal, grande parte aí das nossas cidades brasileiras, elas foram construídas, né, nas áreas adjacentes a um curso d'água. Por quê? Porque nós precisamos da água para sobrevivência, para desenvolvimento, ok? Então, a origem, o cerne das cidades foram todas construídas ali próximo de um curso d'água. Você pode observar a sua cidade, que possivelmente vai ter um curso d'água aí principal, né? E a cidade crescendo em torno desse curso d'água. Um exemplo é a Grande São Paulo, né? Só que essa grande aproximação com o curso d'água também nos coloca num risco. Por quê? O curso d'água ele tem uma variação da lâmina d'água, né? Então ele fica numa calha menor, a maior parte do tempo, mas ele pode atingir uma calha maior, uma planície de inundação. E a partir do momento que eu estou fazendo a minha casa na planície de inundação, eu estou me colocando numa área de risco, certo? Então, hoje nós temos N situações, né? Basicamente quase todas as cidades aí, que tem um processo de urbanização em área de risco, em área que pode ser alagada, pode ser inundada, ok? Então, a mancha de inundação, ela vai nos trazer justamente, né, numa visão macro da cidade, quais são os pontos que podem ter inundação, né? Por isso que é o nome mancha de inundação. Então, é a mancha que vai mostrar uma inundação na cidade, ok? Só fazendo uma distinção de inundação e alagamento, que às vezes a gente tem o mesmo conceito, mas é um pouco diferente. A inundação é a lâmina d'água que vem do curso d'água, transborda a sua calha e inunda as áreas adjacentes, ok? Isso é um processo de inundação, tá? Alagamento, imagina só, na rua da sua casa tem boca coletora que entupiu com garrafa PET e choveu forte na cidade, na sua região, na sua rua, e a água não conseguiu entrar na boca coletora e criou aquela manchazinha de alagamento ali no seu bairro, né? Então, perceba que a inundação é algo mais grave, né? Algo mais macro, né? Então, vem do curso d'água, o curso d'água não dá conta de escoar aquela vazão, transborda para as áreas adjacentes e gera aquela mancha de inundação. Alagamento, ninguém quer também, né? Mas é numa escala um pouco menor ali do ponto de vista técnico, ok? Bom, beleza. Então, olha só, pessoal.
olhando aqui um exemplo do próprio software, né, que nós utilizamos para gerar aí a mancha de inundação, nós temos aqui um mapa, né? Então, por isso que é visto aqui por mancha, né, em mapa. E aí toda essa coloração aqui mais forte é onde o curso d'água está transbordando água e atingindo aqui parte das cidades, ok? Então perceba que nós temos uma mancha vista em planta de inundação aqui da cidade, tá? Então, o transbordamento da calha, que nós temos as velocidades maiores, e nas margens as velocidades menores, mas também com níveis d'água aqui presente, certo? Bom, beleza. Então, só introduzindo aqui esse assunto, né? E nivelando todo mundo. Agora, por que é interessante a gente dominar essa técnica de mancha de inundação? Olha só. Primeiro ponto, pessoal, segurança, tá? E eu acho que é o ponto primordial, segurança, ok? Como eu disse para vocês, o nosso contexto geral, nossas cidades foram construídas de forma meio desregrada, né? Então, assim, hoje a conta meio que está chegando, né? A gente urbanizar toda a nossa planície de inundação, urbanizar as nossas bacias e achar que, pô, não vai acontecer nada ali, nenhum impacto, não, acontece, a gente nós estamos nos colocando numa área de risco, né? Com o processo de urbanização, o escoamento, a vazão aumenta, então essa área de risco fica mais risco ainda, né? Porque a lâmina d'água pode ser maior. Então, isso daí a gente acaba vendo no dia a dia. Agora, a técnica de mancha de inundação nos dá clareza, né, desses impactos negativos que nós podemos ter na nossa cidade. Tendo clareza, nós podemos, então, pensar em soluções para mitigar esses problemas, né? Seja um reservatório a montante que vai amortecer a vazão, vai reduzir a lâmina d'água e com isso vai reduzir a mancha de inundação, né? Seja, né, uma retirada de algumas casas que estão muito na beira do córrego, né? Alocar esse pessoal. Sei que esse tema é muito sensível, né? Muito complicado hoje em dia, né? Mas assim, são possibilidades que em cada caso devem ser estudadas aí tecnicamente e socialmente falando, né? Mas tudo isso só pode acontecer a partir de um estudo prévio de uma mancha de inundação, tá? Não tem como a gente olhar para uma cidade e falar: não, aqui vai chegar água a 2 metros de altura, aqui vai chegar a 1,5 metro. Não, a gente precisa fazer um processo de modelagem, um estudo um pouco mais aprofundado para ser assertivo aí nessas definições, ok? Então, a primeira questão é segurança, né? Trazer segurança aí para a sociedade através de estudos de mancha de inundação, ok? Segundo ponto, pessoal, é que a mancha de inundação, o processo de modelagem de mancha de inundação, nos possibilita, né, ter mais recursos aí para cenários mais complexos, ok? Então, você pode até fazer um projeto de drenagem utilizando só o Excel, né? Planilha de Excel e tudo mais, rodando ali trecho por trecho, utilizando a equação de Manning, né? Algo mais simplificado. Beleza, pode fazer assim. Só que a mancha de inundação, processo de modelagem, nos possibilita avaliar um cenário muito mais complexo. Por exemplo, se eu tiver um cenário de um curso d'água que ora está com uma calha trapezoidal, ora está com calha retangular, ora tem uma ponte, ora tem um bueiro, ora muda a rugosidade. Se eu tenho essa complexidade no meu sistema, dificilmente eu vou conseguir calcular tudo isso só no Excel, né? Essa representatividade vai ficar muito defasada, muito comprometida, porque eu não vou ter tantos recursos assim utilizando um Excel, né, ou fazendo um cálculo na mão. Então, as modelagens, elas nos possibilitam, né, um novo horizonte aí de análise, elevar a régua técnica. Obviamente, pessoal, que essas modelagens, mancha de inundação, exigem do software e exigem do engenheiro, tá? Não tem como você falar assim: não, então agora eu vou jogar os dados no RecRas, ele vai me mostrar uma mancha bonitinha e tá tudo certo. Não, você vai precisar fazer um trabalho, né? Antes de entrar no RecRas, você vai precisar entender o cenário, entender os métodos que você vai utilizar. Então é importante que o engenheiro tenha esse conhecimento, né? Não é só entrar com dado, sair com dado no software que tá tudo certo. Não, né? Se você entrar com dado, vai ter uma saída de dados. Agora, qual é a acurácia disso? Qual que é a assertividade desse resultado? Né? Então, por isso que precisa ter o papel do engenheiro. Não é substituir o engenheiro pelo software, né? É somar a mão de obra do engenheiro
com a possibilidade do processamento computacional. É uma soma, tá? Não é uma subtração, não. Ok? Bom, outro ponto aqui, pessoal, exigência do mercado, né? Hoje em dia, as empresas que vão contratar profissionais nessa área já exigem um conhecimento prévio de REC-RAS, REC-HMS, softwares que são utilizados para desenvolvimento de manchas de inundação, de modelagens hidrológicas, hidrodinâmicas, né? Então, hoje em dia, é um conhecimento que está se tornando quase que base ali, né? Então, as empresas já querem buscar profissionais que já tenham, né, já dominem aí um pouco essa área de modelagem de mancha. Então, essa é uma exigência do mercado para contratação? Sim, mas é uma exigência também do cliente final, das empresas que vão contratar o projeto, diante também das empresas projetistas, né? Então, olha, tem aqui a prefeitura, né, que lançou uma licitação, tem a empresa de projeto que vai concorrer. A licitação já está prevendo lá mancha de inundação, né, já está prevendo modelagem. Então, o projetista que vai agarrar esse projeto já precisa também dominar essas técnicas. Então, tem se tornado realmente algo bem comum hoje no mercado. Então, aqui, por exemplo, uma vaga, né, e você vai ver bastante isso daqui, ó. Realizar e analisar os resultados de simulações matemáticas aplicadas a serviços ambientais, derivadas de uso de ferramentas livres sob licença. Por exemplo, REC-RAS, REC-HMS. Tá? Sempre que você vê REC-RAS, REC-HMS, muito possivelmente vai estar falando aí de modelagens hidrológicas, hidrodinâmicas e manchas. Tá? Então, se você for buscar as vagas, né, 90% das vagas já requerem que o profissional tenha esse conhecimento prévio aí para que possa atuar com excelência na empresa, ok? E por fim, pessoal, um último motivo aqui para você dedicar o seu tempo para desenvolver essa expertise nova aí, talvez, ou aprimorar a sua expertise, é o retorno financeiro. Tá? Então, o estudo de mancha de inundação pode facilmente aí te gerar um faturamento de 30, de 35, de 40, de 50 mil reais ou mais, tá? Dependendo do tamanho do seu estudo. Ok? Então, para você desenvolver um trabalho de mancha de inundação, que não é só entrar no software com dados, sair com dados, a gente vai ver aqui todo o passo a passo da coisa, né? Você consegue faturar aí na ordem de 30, 40 mil reais com um único trabalho, com um único contrato, tá? E nesse caso, você atua mais com o seu conhecimento técnico, né, do que com um braçal. Vai ter um braçal? Claro que vai, né? Você vai ter que executar, vai ter que trabalhar. Sim, mas é mais um valor de conhecimento técnico aqui, ok? Principalmente quando comparado com um projeto, né, que tem muito mais braçal. Então, olha só, aqui é uma consultoria que nós prestamos, começou no ano passado, terminou nesse ano, né? Estava no final do ano. E aí uma consultoria de 80 dias, 25 dias na modelagem hidrológica, 35 dias na modelagem hidrodinâmica e mais 20 dias na modelagem de alternativas. No total, 80 dias, que daria cerca de 3 meses, tá? Isso aí foi o faturamento de quase 44 mil reais, que dá uma renda, né, média aí de 16, 17 mil reais por mês com um único trabalho, ok? Com um único trabalho. Então, uma renda criada aí para os próximos 3 meses com um único trabalho de 16 a 17 mil reais, ok? Então, essa é uma possibilidade aí real de você atuar e faturar nessa área de modelagens de mancha de inundação, ok? Beleza. Agora, quais são os passos para elaborar essa mancha de inundação, para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então, vamos lá. Coloquei aqui 5 passos primordiais que você vai ter que passar, né? Não tem muita alternativa, não. Você vai ter que passar por esses 5 passos. Primeiro passo, pessoal, é o seguinte: a aquisição de modelo digital de elevação da bacia hidrográfica, ok? Por que a aquisição desse modelo? Porque com ele nós vamos conseguir delimitar nossa bacia hidrográfica, tá? Ah, mas eu não posso fazer via carta topográfica? Pode, coloquei até como opção A e opção B. Hoje em dia, se você quer atuar com excelência no mercado, o que está sendo mais utilizado é o MDE, que você consegue facilmente aí adquirir, né, gratuitamente, utilizando aí uma ferramenta de geoprocessamento como um QGIS, ok? Então, dentro do QGIS, você consegue usar alguns plugins para fazer o download do MDE de uma determinada área, da sua área de estudo, tá? E esse MDE vão ter ali
os quadradinhos de 30 por 30, cada quadradinho do terreno vai ter um nível, né? Vai ter uma altitude, e com isso você vai conseguir ver para onde a água está indo dentro da sua bacia hidrográfica depois de delimitá-la, ok? Carta topográfica, você também consegue gratuitamente, né? Mas aí é um trabalho um pouco mais braçal, né? Pode ser um pouco mais braçal se você delimitar a bacia manualmente, ou num CAD da vida, ou no Civil 3D da vida, né? Mas o mais usual hoje em dia, assim, o mais atual também, é trabalhar com MDE. Existem algumas ferramentas de modelagem hidrológica que já trabalham com MDE também, por exemplo, o REC HMS. Então, se eu baixei o MDE, o modelo digital de elevação da minha região de estudo, que tem as altitudes ali da minha região de estudo, eu posso importar ele para um software como o REC HMS e dentro do REC HMS já delimitar minha bacia, já fazer a modelagem e seguir com o meu trabalho, tá? Então, por isso que ele acaba sendo mais atual, ok? Feito isso, pessoal, né, a aquisição do MDE, né, dos dados ali do nosso terreno que nós vamos estudar, aí nós precisamos caracterizar a nossa bacia hidrográfica. Como que é feita essa caracterização? Primeira coisa, delimitação da bacia, né? Qual que é o limite de espaço ao qual nós vamos nos ater no nosso estudo? Não vai fazer um estudo para o Brasil inteiro, né? Vai fazer um estudo para uma região específica. E essa região vai ter uma bacia hidrográfica. Então, qual que é a bacia hidrográfica do nosso estudo? Né? A começar do nosso exutório. Então, nós traçamos a nossa bacia hidrográfica e nós delimitamos. Olha, o nosso estudo se refere a esse traçado aqui, a essa área aqui. Tudo que está fora não faz conta, não faz parte do nosso estudo. Então, a delimitação da bacia hidrográfica é base, é primordial, é inicial, ok? Delimitou essa bacia, aí no item B, a gente vai ter que caracterizar essa bacia. Então, determinar a área dela, o talveg dela, o tipo de solo dela, o desnível dessa bacia, a declividade, a determinação ali do coeficiente de runoff ou do CN, a depender do método chuva-vazão que a gente vai utilizar, né? Então, a gente vai ter que estudar essa bacia, essa que é a real. Qual é a área, a declividade, cota alta, cota baixa, qual o tipo de cobertura que tem, o tipo de solo, né? Qual é o talveg, a extensão, tem muita sinuosidade, não tem? Então, fazer uma caracterização dessa bacia. Por que é importante fazer essa caracterização? Que é através dela que nós conseguimos desenvolver um bom estudo hidrológico. Vocês vão perceber que no estudo hidrológico a gente vai precisar utilizar métodos e esses métodos se abastecem dessa caracterização. Tá? Então, o método lá, para a gente utilizar um determinado método de tempo de concentração, por exemplo, eu tenho que saber o comprimento do talveg, eu tenho que saber o desnível ou a declividade do talveg. Então, por isso que a etapa de caracterização da bacia é importante, que é através dela que nós vamos ter subsídios para desenvolver etapa 3, 4 e por aí em diante. Ok? Beleza, etapa 3 aqui, pessoal, estudo hidrológico. Aqui nós temos o seguinte, é uma sequência, né, de métodos que nós temos aqui que orquestrar para desenvolver esse estudo hidrológico. Nós podemos fazer esse estudo ainda dentro do Excel da vida? Podemos, tá? Ou nós podemos fazer também esse estudo dentro de um software, como o REC HMS, como o Swim, também podemos, ok? O que é importante aqui, pessoal? Determinação do tempo de concentração, o tempo que demora para toda a bacia contribuir com o exutório. Para isso, nós temos mais de 60 equações de tempo de concentração, tá? Aqui no canal mesmo a gente tem vídeo só de tempo de concentração, que a gente mostra as faixas de validação para cada equação. E aqui o que é importante? Olha, uma equação que foi feita numa região de alta bacia com um talveg de 10 km, eu não posso usar essa equação para o meu estudo de baixa bacia com talveg de 1 km. É muito discrepante a faixa de validação. Entende? É como se eu estivesse pegando algo que funciona muito bem e colocando num cenário que ele não vai funcionar bem, que está fora ali da alçada dele. Então, por isso que é importante a gente se atentar a qual equação nós vamos utilizar para determinar o tempo de concentração. Porque esse tempo de concentração, ele vai influenciar diretamente no item C ali, ó, que é a determinação da chuva de projeto, tá? Porque nós vamos trabalhar com equações IDFs e a depender do método, se for um método racional, por exemplo, a duração da chuva é igual ao tempo de concentração. Se for um método CN, né, isso daí não pode ser
cravado na rocha, pode ser que a duração da chuva varie, seja maior que o tempo de concentração, mas também o tempo de concentração tem a sua importância, né, para esse start inicial nessas estimativas de duração. Então, o tempo de concentração é uma etapa primordial. No item B, tempo de retorno, está atrelado à segurança da nossa mancha de inundação. Olha, essa mancha de inundação foi desenvolvida para um TR de quanto? De 50, de 100 anos, de 1.000 anos, 10.000 anos? Então, é importante a gente também definir o nosso tempo de retorno. Hoje em dia, os nossos manuais de drenagem já indicam tempos de retorno para os nossos trabalhos. Por exemplo, em São Paulo, o DAE vai indicar 100 anos. Tá? Talvez ali no Rio de Janeiro, o Rio Agros vai indicar 50 anos. Sudecap em Minas. Então, nós temos que olhar também para essas instruções técnicas que nós temos em cada região, respeitá-las também, sempre que possível, ali com o olhar técnico. Tá? O item C, que é a chuva de projeto, que eu já comentei. O item D, depois que eu determinei minha chuva de projeto, né, eu preciso distribuir ela no tempo. Tá? Então, criar o meu hietograma de chuva, ok? Com esse hietograma de chuva, aí eu vou determinar o meu hidrograma unitário também. Né? Na verdade, aqui eu vou colocar da seguinte forma, pessoal. O meu hidrograma unitário, eu vou colocar até antes aqui, ó, vou colocar ele como D, tá? Que ele não depende aqui no meu hietograma. Vou colocar aqui o meu hietograma como E, tá? E antes de determinar aqui o meu hidrograma, vou colocar aqui mais um, que é a chuva excedente, tá? Vamos fazer uma revisão aqui nesse script, FG, colocar dessa forma. Fica mais correto, tá? Então, determinação do hidrograma unitário, que é o método do SCS, né, para a nossa bacia. Bom, depois disso, nós vamos fazer a distribuição da nossa chuva de projeto. Olha só, a nossa chuva, se você olha a chuva, ela tem uma dinâmica, correto? Ela começa a chover, chove mais forte, mais fraco, então ela tem uma dinâmica. Então, para a gente buscar essa representação dessa dinâmica em função do tempo, nós temos métodos de distribuição temporal da chuva, como RUF, blocos alternados, né? Então, a gente busca simular essa dinâmica da chuva, ok? Simulamos, criamos o nosso hietograma, aí nós temos que entender o seguinte, não é toda aquela chuva que aconteceu na bacia que vai gerar um hidrograma, que vai gerar um escoamento. Não, parte dessa chuva vai infiltrar, parte vai se perder, parte vai evaporar, vai ser interceptada. Então, qual que é a parcela real dessa chuva que vai contribuir para o escoamento? Né? Aí nós criamos a nossa chuva excedente, tá? Que nós utilizamos também métodos como Orton, CN, GreenAmpit, por aí vai. E aí, por fim, nós temos a determinação do nosso hidrograma de projeto. Isso daqui, pessoal, essa última etapa aqui, por exemplo, nós conseguimos fazer também no Excel, né, que a gente já estava seguindo, ou utilizando uma ferramenta de modelagem. A mais usual é essa daqui, ó, que é o nosso REC HMS. Então, olha só, eu tenho aqui o meu MDE, né, que é o meu modelo digital de elevação. Lembra que a gente comentou dele aqui no item 1, né? Então, o MDE. Aí eu tenho uma caracterização dessa bacia, né? Ou seja, aqui, ó, se eu ligar as minhas bacias, deixa eu ver aqui a divisão de bacias, subbacias. Beleza. Se eu ligar as minhas bacias, olha só. Se eu seleciono essa bacia... deixa eu ligar aqui também os outros ícones. Espera aí. Ícone Rio... breakpoint, a gente faz strings, beleza. Então, olha só, se eu seleciono essa bacia aqui, ó, que está como subbase em 2, eu tenho aqui a minha área, né, de contribuição, eu preciso inserir aqui os meus parâmetros, ó, de, talvez, né, se eu tiver aqui alguma área impermeável, né, se eu for utilizar aqui o meu modelo aqui inicial, né, de perda aqui, por exemplo, como curve number, né? Vou mudar para cá. Aí eu teria que inserir o meu CN, tá? Então, essa caracterização da nossa bacia, abstração inicial e tal, eu preciso fazer, né, justamente nessa etapa 2, para que eu consiga desenvolver corretamente o meu estudo hidrológico, percebe? Então, cada subbacia aqui, ó, vai ter a sua caracterização,
ok? E aí, com essa caracterização, eu consigo desenvolver o meu estudo hidrológico, tanto aqui seguindo essa sequência no Excel da vida, ou utilizando uma ferramenta como o RecHMS, né, que me facilita aqui bastante o processo aqui manual, ok? Então, pessoal, aqui são 3 etapas iniciais. Por que a gente está passando por essas etapas? Por quê? Para a gente desenvolver um estudo de mancha de inundação, uma modelagem hidrodinâmica que represente essa mancha, nós precisaremos ter, né, as nossas vazões, seja por hidrograma ou seja por vazão máxima, ok? Então, não tem como pular essas etapas, não tem como falar assim, a vazão aqui eu acho que é tanto. Não, tem que fazer todas essas etapas iniciais. Aquisição do MDE, caracterização da bacia, estudo hidrológico, né? Antes de partir ainda para o REC-RAS da vida, que vai desenvolver ali a mancha efetivamente, a gente vai precisar ainda de aquisição de topobatimetria, tá? Por quê? Porque quando a gente pegar a vazão do REC-HMS ou do estudo hidrológico, quando a gente for colocar essa vazão no REC-RAS para desenvolver a mancha, a gente vai precisar colocar essa vazão num terreno, né? Vai precisar colocar essa vazão num canal, num curso d'água, num córrego, num rio. E esse rio, esse terreno, vai ser representado por uma topobatimetria, né? Um MDE com alta resolução também vai ser muito bem-vindo aqui, né? Então, esse dado de terreno, a gente vai precisar ter em mãos para que a gente consiga representar, né, essa passagem de onda de cheia no nosso terreno, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho o software RecRAS, estou utilizando aqui o ResMapper para visualização gráfica, e aqui atrás, ó, eu tenho o meu terreno. Deixa eu tirar aqui a água. Tá vendo? Então, tem o meu terreno. Tem aqui a minha planíciezinha de inundação, essa área mais verde aqui tem uma parte mais rochosa, por isso está mais alto, né? Tem aqui o meu leito principal, então tem o meu terreno. A água vai passar nesse terreno aqui. E esse terreno pode ser representado aqui tanto por um MDE, né? Ou por topobatimetria, que você pode tirar também um MDE em cima, tá? Mas o fato é, preciso ter essa definição do terreno. Com essa definição, esse modelo, eu vou digitalizar esse terreno, vou definir as condições de contorno. Que tipo de condições? Olha, entrada, saída, rugosidade, margens principais, exemplo, né? Aqui eu tenho uma condição de entrada, ó, tá vendo uma linhazinha azul aqui, ó, tá? Aqui onde vai entrar água no meu modelo. Lá embaixo, que é o final, eu já vou ter uma condição de saída, ó, a linhazinha aqui, tá? Eu tenho uma malha computacional que eu criei, né, com certo refinamento, ó. Na parte mais central do curso d'água, perceba que as células elas estão menores, que é uma modelagem 2D, né? Estão menorzinhas, né? Aí, conforme vai se afastando, ó, ela tem células maiores, tá vendo? Então, essa digitalização aqui do terreno vai ser importante, tá? Então, a entrada, a saída, a malha, o tamanho dessa malha. Eu posso especificar, ó, né, na parte do canal uma rugosidade. Eu posso especificar nas minhas margens outra rugosidade, né? Então, todas essas informações aqui de definição, condição de contorno, são importantes para o modelo, tá? Não tem como eu colocar só um terreno, uma vazão e o modelo adivinhar, né, qual que vai ser ali a rugosidade, onde vai entrar água, onde vai sair. Não, tem que determinar já no meu modelo, certo? Depois, pessoal, preciso incluir os meus hidrogramas, né, de cheia ou a vazão de pico, que vem da onde isso aqui? Isso aqui vem do estudo hidrológico, por isso que é uma sequência, tá vendo? Então, essa inclusão de hidrograma ou vazão de pico, ela vem desse estudo aqui. Por que vazão de pico e hidrograma? Né? Se eu quiser simular só o cenário crítico, eu posso colocar só a vazão de pico pontual, né? Então, é um regime permanente, tá? Se eu quiser simular a passagem de uma onda de cheia, eu posso inserir o meu hidrograma, que também vem do estudo hidrológico, um regime não permanente, ok? Então, por exemplo, aqui no RecRAS, se eu venho aqui nesse item, né? Eu tenho uma condição de contorno, de entrada, ó, se eu for olhar aqui, que é justamente um hidrograma, ó, tem o horário e tem as minhas vazões, tá? Então, esses dados aqui, eles vêm basicamente do RecHMS, do estudo hidrológico, perceba? Tem a subida e a descida da minha vazão, tá? Então, aqui é o meu hidrograma, né, de projeto que eu tirei do meu RecHMS e estou colocando
no REC-RAS como um dado de entrada. Aonde que esse ideograma está entrando no modelo? Aqui de novo, ó, nessa condição de entrada aqui, ó. Tá? O ideograma está entrando aqui no modelo. Aonde vai sair? Vai sair lá embaixo, vai sair na condição de saída. Ok? Então, pessoal, aqui a gente começa a entender um pouco desse emaranhado, essa sequência, né? Por que de uma coisa antes, depois e tal. Então, aqui essa inclusão de ideograma ou vazão justamente vem do nosso estudo hidrológico, certo? Feito isso, pessoal, a gente vai para a simulação, né? Ajuste de passo de tempo, pós-processamento, e aqui a gente consegue analisar os resultados que nós temos, né, calibrar esses resultados se a gente tiver dados medidos em campo, principalmente, né, para ajustar os nossos parâmetros, e, se necessário, rodar novas simulações, ou se já está de acordo com o esperado, já fazer a confecção do nosso memorial descritivo, né, que é o que a gente vai apresentar para o nosso cliente. Tá? A gente não vai mandar para o cliente só um arquivo de REC-RAS, né? Até porque se o cliente não for engenheiro, ele não vai ter nem o REC-RAS, não vai saber nem mexer. Então, a gente vai ter que estruturar todo esse resuminho aqui que a gente viu, né, nessa aula, esse passo a passo aqui, vai ter que estruturar num relatório técnico para apresentar isso para o cliente. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu for olhar aqui dentro do ResMapper, que é essa visualização gráfica que nós temos aqui do REC-RAS, só vou tirar aqui a malha, ligar a mancha de inundação. Olha só, eu consigo ver essa mancha de inundação sendo passada. Olha só que interessante, ó, no começo. Aonde está começando a água? Ó, no passo inicial aqui, ó, da minha condição de entrada. Tá vendo? Onde ela está se concentrando? No meu curso d'água principal, que são as cotas mais baixas. Ó. Se eu passar aqui, ó, tudo bem, tem uns afluentezinhos também, cota baixa, né? Mas olha só, ela vai direto na calha principal. Chegou um ponto que a calha principal não está dando mais conta de veicular a vazão. Então, começa o quê? A transbordar essa calha e começa a atingir aqui, ó, tá? A parte urbanizada. Então, olha só. Aqui tá 3,67 metros, ó, tá vendo? Então, começa a transbordar aqui, ó, para a nossa área urbanizada. Então, perceba que toda essa região aqui ficaria debaixo d'água, tá? Toda essa região ficaria debaixo d'água. Essa região aqui também. Então, essa é a nossa mancha de inundação. A gente consegue ver até pelo o traçado aqui do nosso curso d'água, o sentido, né? Como é que ela acontece, tá? Então, pessoal, isso daqui é uma visualização gráfica dos resultados. A gente consegue visualizar também por velocidade. Só mudar um pouco aqui a transparência dela. Tá? Por velocidade. Obviamente, aqui, onde está mais quente, a velocidade está mais alta, né? Na ordem aqui de 1 metro por segundo. Próximo aqui no transbordamento, né? Nas áreas adjacentes, é uma área alagada. Então, não tem velocidade. A água meio parada fica aqui, né? No início, né, como nós temos aqui a saída do ideograma, é normal ter velocidade mais alta, né, porque é bem na condição de entrada, a gente acaba até descartando isso daqui. Tá? No final, a depender da declividade final também, tá? É mais esse miolo que acaba sendo mais analisado, e a gente consegue ver também esses níveis de velocidade aqui sendo criados, ok? Então, aqui a gente consegue ver essa visualização de toda a nossa mancha passando nessa região, começando nas nossas condições de contorno, avançando para a jusante, e depois da onda de cheia passada, obviamente, esse esvaziamento aí também na nossa região, ok? Perceba que aqui na nossa malha, a gente tem uma condição central mais refinada, que a gente consegue determinar alguns coeficientes de Manning, por exemplo, e na parte lateral, outra condição, certo? Então, pessoal, aonde que você pode aprender mais, né, sobre mancha de inundação, sobre as ferramentas, utilização das ferramentas. Você tem aqui, basicamente, tutoriais de REC-RAS na internet, YouTube, no próprio site do REC-RAS, né? Então, você buscar aqui, ó, REC-RAS. Você vai ter aqui, no próprio site deles, ó, tem uma parte de documentação, tem uma parte de treinamento, ó, tá? Então, tem vários trainings aqui também, ok? Então, você consegue aí facilmente hoje, né, ter materiais aí, tutoriais, vídeos. Eu mesmo tenho alguns vídeos, outros professores e tal. Então, não é muito difícil de achar, né? Uma forma mais estruturada que nós temos hoje é dentro da nossa plataforma, que se chama Sobre as Águas. Então, eu abri aqui para vocês, ó.
Aqui nós temos treinamentos dentro da plataforma, treinamento de drenagem urbana, treinamento de macrodrenagem, a gente tem um de REC-RAS, e aqui dentro a gente estrutura, né, toda essa ordem lógica aqui do REC-RAS, fazendo um passo a passo de cabo a rabo, sendo 1D, sendo 2D, sendo dam break também, tá? E esse outro treinamento aqui de macrodrenagem é uma consultoria narrada, vamos colocar assim, né? Então é um passo a passo do desenvolvimento da consultoria, desde a parte aqui, ó, do QGIS, né, que é a aquisição aqui do nosso MDE, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui rapidamente. Acho que aqui está mais fácil de ver. Aqui, ó, a aquisição do MDE, né, como que a gente faz esse download. Aí depois, inserindo esse MDE aqui no nosso REC-HMS. Deixa eu ver se é... Aqui, ó, REC-HMS, tá? Depois fazendo a delimitação das nossas bacias hidrográficas aqui, né, do REC-HMS, né, a delimitação. Aí a gente faz o estudo hidrológico e a gente vai aqui para o REC-RAS, e aí no REC-RAS a gente faz o estudo aqui da mancha de inundação, tá? Então aqui a gente fez em 1D nesse primeiro módulo, né? Então tem as seções aqui, com nível d'água, etc, etc. E a gente consegue ter essa visualização. Então aqui, pessoal, é um caminho organizado aí para aprender também o REC-RAS, né? E hoje nós temos uma pós-graduação de drenagem também, que tem uma disciplina que é um final de semana inteiro só de REC-RAS, tá? Uma só de REC-HMS e uma só de REC-RAS, que a gente acaba fazendo também de forma bem mais aprofundada aí na pós-graduação, que a gente vai ter a próxima turma só em janeiro do ano que vem, né? Mas é uma forma de se aprofundar também, ok? Então, de forma geral, pessoal, a gente viu o que é efetivamente a mancha de inundação, por que é importante a gente dominar essa técnica hoje no mercado, seja pela questão de segurança, a questão de exigência do mercado, reconhecimento, faturamento, né? Aqui os passos, né? Toda a sequência lógica que você precisa ter aqui, ó, para elaboração da mancha de inundação, tá? Então perceba que é uma receita de bolo isso aqui, né? É seguir essa receita de bolo, né? E por fim aqui, caminhos para você se aprofundar nessa área, né? Caminhos gratuitos e caminhos pagos aqui também, para quem quiser se aprofundar mais ou menos dentro da área de REC-RAS e REC-HMS e mancha de inundação. Beleza? Pessoal, por fim, deixo mais uma vez o recado aí para vocês. Não se esquecerem de se inscrever no nosso mini curso de drenagem urbana, que está para começar. Então, garanta a sua vaga, você fazendo o seu cadastro gratuito, você recebe material pedagógico aí do nosso mini curso para participar com a gente, ok? E também não deixe de participar da nossa imersão presencial. Lá a gente vai se conhecer efetivamente aí presencialmente, né? Aprender bastante, se capacitar, se atualizar e fazer muito networking. Beleza? Então, pessoal, se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, deixa o seu like aqui se você gostou desse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, garanta a sua vaga aqui no canal e compartilhe esse vídeo aí com 2, 3 colegas que atuam nessa área que você conhece e que vai fazer sentido para eles também. Beleza? Vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.